Olá, pessoal! Cá estou eu para falar da nossa redação. E vamos que vamos, né? Nossa redação, linda, divina, maravilhosa. É como dizia meu amigo, né? Salve, salve a nossa redação, que vai ajudar alguns e vai derrubar outros, né? Então, vamos que vamos. Eu separei aqui, primeiramente, né, o nosso edital. Por quê? Sem edital, fica complicado, né, saber o que é para fazer na redação. Então, assim, ó, essa primeira parte é um copia e cola do edital, né? Então, a prova de redação será elaborada a partir de um tema proposto. Então, vai ter um tema, né, que eles vão nos dar, baseado em um ou mais textos ou fragmentos de texto, os quais, pessoal, não poderão ser copiados. Poderão, claro, servir aí de inspiração, mas não pode ficar fazendo um copia e cola lá dos fragmentos de apoio. O candidato adotará uma linha de abordagem utilizando a tipologia textual dissertação. Então, eu já recebi algumas mensagens aí. Ah, mas não diz que tipo de texto é. Diz sim, está bem claro aqui que é no estilo dissertativo, né? O texto deverá apresentar valores, opiniões, crenças, hipóteses, ideias. Em suma, né, os aspectos axiológicos ou cognitivos. Professor, o que que é isso? Então, esqueça essa parte aqui, ó. Esqueça essa parte, pode até deletada aqui, eu vou deixar em amarelinho. Esqueça essa parte. Vamos aqui, ó. Valores, opiniões, crenças, hipóteses e ideias. É como a gente sempre faz, o texto dissertativo. Aqui eles não falaram ainda em argumentativo, né? Mas quando eu coloco valores, opiniões, crenças, hipóteses e ideias, então eu já estou partindo aí para o dissertativo argumentativo. Mas daqui a pouco a gente fala melhor sobre esse estilo. A correção, olha isso aqui, pessoal, de caráter eliminatório e classificatório, será realizada por banca corretora, tá? Conforme os critérios da tabela 13.2. Olha agora aqui, ó, pontuação máxima será de 20 pontos. Então, não é mais de 0 a 100, como nós estamos acostumados aí, né, com exceção da CESP, né, que CESP geralmente é 20, as outras bancas fazem a nota de 0 a 10. Essa nossa, 20 pontos. E o candidato deverá atingir o mínimo de 7 pontos do total da pontuação máxima. Então, pessoal, eu até fiquei assim bem triste, né? Então, vale 20, se você tirar 0,7, foi, né? 7 pontos. Deveria ser 70%, né, dos 20 aí, né? Mas não, está bem claro aqui que é 7 pontos. Então, tem que tirar pelo menos 7 pontos, senão estará automaticamente eliminado. É. A prova de redação será avaliada considerando-se os aspectos presentes na tabela 13.2. Então, está aqui a tabela, né? 13.2. Teremos apenas 4 itens, né, para serem avaliados, só que, claro, esses 4 itens abordam tudo, né? Abordam tudo. Então, são 4 itens, 4 critérios que serão levados, né, em consideração aí para avaliação. E alguns deles não tem como não tirar a nota máxima, pessoal. Não tem como. Ó, eu vou pulandinho aqui, que eu adoro pular, né? Olha o item 2. Este item 2 é o atendimento à norma padrão da língua portuguesa. Valerá meio ponto. Só meio ponto. Então,
de vocês não cometerem nenhum erro, né, de acentuação, de regência, né, de crase, pontuação. E aqui entra aquela parte que eu falo sempre para vocês, para quem já é meu aluno. Escrevam 2 linhas e meia, no máximo 3 linhas, e já coloquei o ponto final. Ponto, se for o parágrafo do desenvolvimento, ponto, continua aí na mesma linha. Por quê, pessoal? Se vocês usarem esse artifício de 2 linhas e meia, no máximo 3 linhas, os erros de pontuação com certeza serão menores. Tá? E quando vocês fazem 7, 8 linhas, para daí colocar o ponto final, aí como são 8 linhas, provavelmente vamos precisar de algumas vírgulas, de repente até de um ponto e vírgula que nós não sabemos usar muito bem, né? Travessões, de repente aspas. E agora com 2 linhas e meia, provavelmente vamos ter ali uma vírgula, alguma coisinha assim mínima. Então, 2 linhas, pessoal, 2 linhas e meia, já põe o ponto e continua aí na mesma linha. Então, esse aqui não tem como não tirar a nota máxima. Quer dizer, claro que a gente pode errar uma acentuação, uma crase, mas eu sempre brinco com vocês, e eu sei que brincar é fácil, duro é na hora, né? Com a pressão ali, com o tempo, com aquela pressão que, querendo ou não, todo mundo faz, né? Ai, fazer o concurso, tem que passar, já faz 2 anos que você estuda, não passou ainda. Não é bem assim. E eu sempre cito aqui, né, o Santos Dumont. Por que o avião é chamado de 14 bis? Porque ele tentou 14 vezes. Se ele tivesse desistido na 13ª tentativa, de repente, hoje nós não teríamos, né, o avião. Mas ele foi ali, né? Ah, já tentei 13, vou tentar de novo, uma hora vai dar certo, né? Então, vocês, pessoal, vão escolher o vocabulário. Eu estou em dúvida se paralisação é com S com Z. Não uso. Houve a paralisação dos caminhoneiros. Não, os caminhoneiros ficaram parados. Muda a estrutura. Será que é reivindicar ou reivindicar? A professora Helena falou que era reivindicar o que vinha do rei, mas na hora você se esqueceu. Muda. Não usa o reivindicar. Fizeram um pedido. Resolvido. O vocabulário vocês que escolhem. Então, está na dúvida se é com S, com Z, se tem crase, muda. Muda a estrutura. No item 4, também acho que aqui não há muito o que errar, não. Atendimento à modalidade textual, estrutura e organização do texto dissertativo, né, argumentativo, expressividade e adequação ao vocabulário. Então, só fazer aí o dissertativo, né, nada de narrar, nada de descrever, nada de dar ordens aí para o corretor, faça, busque, leve, nada do texto injuntivo, né? A adequação vocabular é só evitar gírias, palavrões, siglas aí desconhecidas, caso usem siglas desconhecidas, façam a tradução, né, entre parênteses, tá? Então, aí já dá um ponto, ó. Tinha que tirar 0,7, mas tinha que tirar 7 pontos, já temos 10 pontos aqui. Agora, aqui no item 1 é que o bicho pega. Esse é atendimento ao tema. Claro que se for para falar de melancia, não dá para falar de pepinos, né? Aí tem que ter esse atendimento ao tema, não pode fugir. Esses dias eu até pedi um texto, né, para os alunos, que era sobre o meio ambiente. E aí, um candidato, né, fez o texto inteirinho sobre a hiena. Eu até achei muito interessante o texto, porque eu não conhecia quase nada da hiena. Aí me deu uma curiosidade, assim, que eu fui pesquisar a história da hiena. Ele colocou, assim, umas coisas bem interessantes, mas é zero. Era para falar do meio ambiente, e não o título da redação dele. A hiena marrom. A hiena marrom faz isso, amamenta por 12 meses, contou a história inteirinha da hiena. O texto ficou lindo.
mas não atendeu ao que estava sendo pedido, né? Formatividade. É aqui que vocês vão ganhar o, o meio ponto, né? Ou não. É bem aqui que vocês ou vão ganhar o meio ponto ou não. O que é essa informatividade? Essa informatividade, nós já disse, é a informação. E ela vai ter que vir sempre, 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 sempre com a fonte. Conforme o G1 Paraná, de acordo com a revista Veja, segundo os dados do IBGE, conforme a Constituição Federal, de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, conforme a Lei Maria da Penha. Então, não é a Beatriz, a Ana, a Helena, a Maria, o Márcio, o Ricardo falando. Tem que ser a fonte. IBGE geralmente pesquisa tudo, se vocês se apurarem aí, né? IBGE, G1 Paraná, Revista Veja. Então, nada de colocarem mais nenhuma informação, nem aquela assim tradicional. Pessoal, amanhã vai chover. Amanhã vai chover. Quem que falou que amanhã vai chover? Então, segundo o CIMEPAR, amanhã teremos chuva na região tal, queda de temperatura. Não é a Helena falando, é o CIMEPAR. Não coloque nenhuma informação. A saúde do brasileiro piorou. Tá? Quem disse isso para vocês? Porque a minha vizinha está doente, a outra vizinha também. Mas são duas vizinhas, de repente as outras 8 não. Então, sempre a fonte. O estado do paciente é grave. Quem falou? Segundo o boletim médico, divulgado, sei lá, hoje pela manhã, o estado de saúde do paciente é grave. É o boletim médico falando, não é você. Até porque você nem foi lá no hospital, nem sabe, nem conhece o paciente. Certo? O paciente está lá em São Paulo, isso aqui em Curitiba, nunca ouvi na vida, é grave. Quem sou eu na ordem do dia? Se eu nem conheço o paciente, nem ouvi. Então, de acordo com o boletim médico. Então, isso aqui, pessoal, é o que vai pesar. A argumentação articulada à temática. Então, o que seria a argumentação? Nós vamos colocar uma informação. Por exemplo, eu vou dizer para vocês que, segundo o IBGE, eu sempre cito esse exemplo. Segundo o IBGE, o número de crianças obesas no Brasil aumentou 32% nos últimos 5 anos. Ponto. Acabou o que o IBGE falou. Agora vem a Helena falando. E isso ocorre devido a inúmeros fatores, dentre eles, eu só vou citar 2. Por que eu só vou citar 2? Porque a nossa redação é de 15 a 20 linhas. Eu não tenho tempo que eu digo espaço, né? Para fazer 30 linhas. Então, 2 argumentos. A obesidade infantil aumentou, segundo o IBGE, ponto. Isso ocorre devido a inúmeros fatores, dentre eles o sedentarismo e a má alimentação. Esses são os meus argumentos, articulados à informação. Eu informei que a obesidade aumentou, né, segundo o IBGE, e agora eu vou... Então, a informatividade, a informação da fonte. A argumentação é com você. Por isso que mesmo no Enem, com 6 milhões de candidatos, nós não temos 2 textos iguais. Por quê? Eu vou colocar que a obesidade aumentou devido ao sedentarismo e à má alimentação. Alguém já vai pensar que é por inúmeros outros fatores, inúmeros outros motivos, inúmeros outros argumentos. Então, agora eu vou continuar no meu texto falando desses 2 itens. Mas daqui a pouco eu volto nessa parte de como estruturar o texto. Coerência, pessoal. Progressão, articulação, não contradição. O que é a progressão? O texto tem que progredir, partindo da informação mais simples para a mais importante.
Às vezes, nós temos mania, né, de falarmos assim, fui. Vou citar um bem trágico aqui, que vocês não se esquecerem. Fui ao enterro do João, ao enterro, depois ao velório, e à tarde visitá-lo no hospital. À tarde ao hospital para visitar. Gente, a coisa não acontece assim. Então, conta lá, né? Claro que o texto narrativo não vai ter, no dissertativo não vai ter isso, né? Mas a ordem foi ao hospital visitá-lo, daí morreu, velório e enterro. Eu não posso atropelar essas ideias. Então, sempre essa progressão, o texto tem que progredir. Mas o que a gente também chama por progressão? É aquela história de continuar o texto. Não ficar assim, Maria foi à feira, ponto. A feira apresenta vários produtos. Em Santa Catarina, temos grandes produtores de malha. Não, pessoal. Eu fui à feira, onde encontrei vários produtos para o inverno. Dentre os produtos lá de inverno, né, os maiores distribuidores estão em Santa Catarina. Além disso, aproveitei para comprar também uma bota. Então, isso é progredir o texto, trazer sempre informações novas. Não é assim, o Brasil joga hoje, ponto. Meu time preferido não ganha 2 semanas, ponto. Que aí é o que a gente chama de colcha de retalhos. Para os pequenos, eu digo que uma palavrinha tem que dar a mão para outra. Então, uma palavrinha tem que dar a mão para outra. Não contradição. Dependendo do tema, quando polêmico, né? Geralmente vem um tema polêmico, senão não dá uma boa redação. Lá no início você fala que é contra o aborto, por exemplo. Lá no primeiro parágrafo, o aborto não deve ser praticado em nenhuma situação. Aí lá no final, mas pensando bem, deve sim ser praticado, porque, no caso de estupro, quando a mãe sofre a perigo lá, né, para a mãe, risco de vida, que agora mudou, é risco de morte, né? É risco de morte, não é mais risco de vida. Se a mãe for menor de idade, não tiver condições de cuidar, eu acho que daí pode, né? Gente, não, ou decidam. Decidam aí o que vocês querem, ou vocês são a favor. Agora, claro que eu posso dizer que o aborto só deve ser praticado de acordo, né, com o que estabelece a Constituição, que são os seguintes casos, né, de acordo com a lei, aí beleza, mas não pode lá em cima afirmar uma coisa, lá embaixo, não, mas pensando bem pode, né? Pensando bem pode. Essa parte aqui, pessoal, essa aqui, eu preciso que vocês coloquem, eu preciso que vocês coloquem isso aqui no texto. Coesão referencial e sequencial. Existem vários tipos de coesão, mas eu vou só citar as mais importantes aqui para vocês agora na prova, né? Nosso tempo é curto, a prova está batendo a porta, né? Já está aí a corda, que hoje é domingo, dia da prova. Então, vocês têm muita coisa para estudarem. Vamos lá. Coesão. Quando eu falei para vocês assim, não pode dizer o Brasil joga hoje, ponto. Meu time não ganha 2 semanas, ponto. Toda vez que usarmos o ponto, tem que ter essa palavrinha dando a mãozinha aí. O Brasil joga hoje. Espera-se que faça uma boa partida, ou que haja um bom desempenho. Pois, portanto, por isso, diante disso, logo, um ademais que eu gosto bastante, o sobretudo, dependendo do que vocês forem colocar aí, um também, mas também, inclusive, e ainda, tem que frisar. O que você comprou com o dinheiro que eu dei? Uma calça e uma camisa. Tá. Comprei uma calça, paguei, tananá. E ainda, pessoal, sobrou dinheiro, aí aproveitei e comprei uma blusa. Não uma calça, uma blusa. Eu tenho que colocar essas palavrinhas que deixam o texto bonito, valorizado. Tá? A frase aqui eu vou tirar, porque ela está bem
bem perdida aqui. Essa é a coesão referencial. Então, usa o ele, além disso, ademais. Se for uma conclusiva, um portanto, consequentemente, logo, então, afinal, assim. E essa coesão sequencial, ó, fala intra e entre parágrafos. Intra, então, é dentro de cada parágrafo. Colocou a vírgula, mas também. Colocou o ponto lá, fez 2,5 linhas, colocou o ponto. Coloca essa palavrinha para dar a coesão. Ai, professora, quais são? Vou mandar uma listona para vocês. Então, isso é intra. Toda vez que usar a vírgula, o ponto final, coloca essa palavrinha para não deixar as frases perdidas, cursa de retalho. E entre parágrafos. Isso aqui não vai ser assim tanto problema para vocês, porque nosso texto vai ser pequeno. 3 parágrafos aí, no máximo 4. Então, no primeiro não vai elemento de coesão, para ligar o primeiro com o segundo tem que ter essa coesão, e para ligar o segundo com o terceiro lá, né, o último, portanto, por isso, logo. O que isso quer dizer? Que o segundo parágrafo tem que ser a continuação do primeiro, gente, não é um parágrafo novo com ideias totalmente diferentes. Primeiro parágrafo foi do Fusca, daí no segundo vou falar da hiena. Gostei, o segundo parágrafo fala da hiena. Aí o terceiro eu concluo falando do javali. Opa, não. Então tem que ter essa coesão. O segundo parágrafo. Além disso, diante disso, tudo que foi dito lá no parágrafo anterior. Então isso aqui, pessoal, é o que mais vale. Por quê? Aqui, se vocês acertarem tudo no item 2, não vai ter como o corretor tirar nota de vocês. Mesmo que ele queira. Mas corretor não é assim tirar nota à toa, não, tá? Ele tira só se merecer mesmo. Nós não somos tão carrascos assim. Agora, aqui na coesão, você escreveu 2 linhas lá. O segundo parágrafo vai ter, em média, 8 linhas. Então, vamos fazer aqui, ó. O segundo parágrafo vai ter, em média, 8 linhas. 8 linhas, esse é o nosso segundo. 8 linhas. Tá? Aí eu escrevi 2 linhas, daí mais 3, 5, mais 3. Eu fiz com 3 períodos o meu parágrafo. Aí, 2 linhas, coloquei lá, o país. Aí, no próximo, as pessoas. Opa, as pessoas. E nas últimas 3 linhas lá, imagina-se. Eu tenho 3 erros aqui, pessoal, de coesão. Tenho 3 erros. Comecei com o artigo. Não, eu deveria colocar alguma coisa assim, claro, que vai depender do que eu estiver escrevendo, né? Além disso, vírgula, o país. Diante disso, vírgula, as pessoas. Dessa forma, vírgula, imagina-se. É claro que tudo vai depender do que eu estiver escrevendo. Se for adicionar, se eu vou fazer a ressalva, se eu for concluir, se eu for explicar. Por isso que eu vou mandar as palavrinhas lá para vocês. Eu vou mandar as palavrinhas para vocês usarem. Então, aqui, em 8 linhas, vocês deixaram de usar o elemento de coesão 3 vezes. Isso aí já vai dar um prejuízo, assim, de pelo menos dos 5 aí, vocês vão tirar uns 3. Certo? Então, cuidem. Aqui é onde vocês mais vão ter que cuidar. Então, o total de pontos da prova são 20 pontos. A folha será o único documento válido para avaliação. As folhas para rascunho estarão, né, no caderno de questões. De preenchimento facultativo, então não é obrigado a fazer rascunho. E caso você só faça um rascunho e não consiga terminar, um abraço para o gaiteiro, porque não aceitam rascunho. O candidato disporá de no mínimo 15 e no máximo 20 linhas
Cuidado aqui onde diz linhas, leiam cheias para elaborar a versão definitiva. Não pode, olha só, desconsiderado qualquer fragmento de texto que for escrito fora do local apropriado ou que ultrapassar as 20 linhas. Então, eu sempre brinco, né, que às vezes às vezes não cabe, né? Não cabe. E aí a gente puxa a flechinha, põe do lado direito, põe mais um pedacinho lá na margem inferior. Não, não pode. Deverá apresentar a redação espaço próprio da folha de redação, definitiva, né? Poderá utilizar a de rascunho ou não. Dissertação, argumentação. Escrevendo de forma legível. Olha aqui a parte boa. Caneta pode ser da cor azul ou preta, né? Não vamos ficar cantando lá para vocês. Caneta azul, azul caneta. Tem uma prova aí que era só caneta azul. Aí nós, professores do curso, ficávamos ao portão cantando, né? Imagina a professora Helena cantando assim, como cantou para vocês. Caneta azul, azul caneta. O pessoal entrava tudo já com dor de barriga, né? Letra, pessoal, só legível. Pode usar letra de forma, pode usar qualquer tipo de letra desde que elegível. Não deverá destacar qualquer parte da folha de resposta, nem escrever nos espaços reservados à organizadora. Deverá seguir as instruções do caderno, né? Terá sua prova avaliada com nota 0. Estará eliminado do concurso se não desenvolver o tema ou fugir do tema. Há pessoas que entregam a folha em branco. Aí, será que eu vou zerar, professor? Claro que vai. Aqui não tem essa, gostei do seu nome, eu vou te dar meio ponto. Não desenvolver o tema na modalidade escrita exigida, né? Há pessoas que fazem desenho, então não pode fazer desenho. Desestruturação na organização do texto ou atentar contra o pudor. Gente, não discutam futebol, religião e política. Se colocar alguma coisa aí, xingar, por exemplo, o candidato, um professor, uma autoridade, é pepino. Não pode redigir a lápis ou com tinta diferente da azul preta. Mas o pessoal faz com verde e deixa um recadozinho. Ah, não tinha caneta azul, tá bom. Não apresentar a redação na folha definitiva, entregá-la em branco ou letra ilegível. Cuidado. Esse espaçamento excessivo entre letras, palavras, parágrafos e margens, às vezes o pessoal usa para acabar logo, né? Para encher as linhas. Apresentar a identificação de qualquer natureza. Nome parcial, nome completo, nome qualquer, número, letra, sinais, desenhos ou códigos. Gente, nada de contar a história da minha avó. A minha avó tinha uns 35 anos de contribuição, 75 de idade. Será que ela já poderia se aposentar? Nada de contar a história da avó. Tem que respeitar os limites mínimos e máximos, né, de linhas. Então, mínimo 15, máximo 20. Se preencher a folha inadequadamente, a redação não será corrigida. O sigilo, né, e a impessoalidade da prova serão mantidos durante o processo de correção, resguardando do corretor a identidade do candidato. Então, não adianta vocês colocarem assim, professora, veja lá, vai pegar a minha, a Roberta, a Maria, a Joana, a Kátia. A redação vem sem o nome de vocês. Tá? Então, não vem, nós não sabemos de quem é. Para a correção da prova de redação, a folha será digitalizada e a identificação do candidato omitida. Não sei qual vai ser essa banca, mas geralmente vem com um número. Então, eu, quando recebo as redações para correção, eu recebo lá número 1, número 2, número 4, não sei a quem pertence. Na folha, aí vai ser disponibilizada, né? Através de um ambiente eletrônico.
Então, não adianta fazer um risquinho na folha, porque a folha não vai vir para nós. Aí vai estar escrito lá, isso também para vocês não interessa muito, né? Na folha da versão definitiva consta lá no rodapé a seguinte informação ao candidato. Para a correção, essa folha será digitalizada e a identificação do candidato será omitida. Acho que para vocês também não tem muito valor, né? Interposição de recurso, tá? Para tentar, sempre é bom, né? E os resultados de qualquer tipo contra o resultado da redação não poderão conter nenhum tipo de identificação do candidato. Então, se vocês forem fazer recurso, não coloquem lá, eu, Maria José, candidata. Não, não pode ter nenhuma identificação do candidato. E é responsabilidade do candidato, se for interpor seu recurso, protocolar corretamente. Isso não precisa nem falar, né? Que a gente também já sabe. Aí eu deixei já aqui, pessoal, duas propostas. Não vou ler, não vou falar nada. Tem aí os textos de apoio. Tem os textos de apoio, né? Então, para a primeira são vários fragmentos aí, né? E aqui está, então, o tema, né? Após a leitura, está aqui a proposta, então, da nossa redação, de número 1. Aí temos a proposta 2, que é bem recente aí, né? Na própria banca. Aí também veio a proposta. Essa 2 eu acho que é mais fácil, pelo menos para mim, né? Para mim, ficou mais fácil. Tá? Aqui, só como eu aumentei a fonte, aqui a minha folha ficou ruim, mas eu já arrumo para mandar para vocês. Tá bom? Então, se alguém tiver tempo e quiser fazer na redação, pode me mandar. Eu vou aceitar as redações até o dia 2. Porque também não adianta mandar no dia 7 à noite, né? Aí tem que corrigir, tem que devolver aí para vocês. Mas se alguém quiser ir fazendo aí, como ó, a turma é pequena, eu darei conta aí, tá bom? Então, por esta aula é só, daqui a pouco eu já venho com mais aulas aí para falarmos dos nossos elementos de coesão e como estruturar essa redação. Mas se alguém já for fazer aí, eu já quero fazer agora, 3 parágrafos está bom, um parágrafo pequenininho para introdução, o grandão, os argumentos, né, para o desenvolvimento, e um pequenininho para a conclusão. Então, 4 linhas no primeiro parágrafo, 8 no segundo, 4 no terceiro, fechou, joga a caneta azul e sai correndo. Tá bom? Boa redação aí, bons estudos e até a nossa próxima aula. Tchau!